Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e também com a sua família. Vamos falar um pouquinho nesta oportunidade sobre a obra da evangelização. Permita-me dizer aos irmãos e aos amigos que, desde os meus 17 anos, quando o Senhor Jesus me chamou de volta para o lar, quando eu tive este reencontro com Jesus, me reconciliei com Jesus Cristo e com a sua igreja. Desde aquele momento, o Senhor Deus colocou no meu coração um desejo de fazer a obra da evangelização. E eu tenho muito amor por esta obra, tenho muito amor por este trabalho. É um trabalho glorioso. Não tem nada mais maravilhoso do que você ver alguém que estava destinado ao inferno ouvir o evangelho pregado por homens como eu e você, que somos sujeitos às mesmas fraquezas, às mesmas falhas, às mesmas paixões. Evangelho pregado por homens que um dia também foram perdoados. E aquela pessoa ouvir o evangelho e crer no evangelho e abrir o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, aceitando a Jesus Cristo. E aí você observa ao longo dos meses, ao longo dos anos, a vida daquela pessoa sendo transformada. Por que não dizer a vida da família daquela pessoa ser transformada? Não tem nada neste mundo que possa pagar por este privilégio, por essa alegria que é ver uma alma, uma vida ser transformada. E eu tenho muito amor por este trabalho. Aí, voltando aqui para o nosso assunto principal, o Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou na sua palavra que a sua igreja deve pregar o Evangelho. Nós encontramos o Senhor Jesus ensinando em Mateus, capítulo 28, versículo 19, 20. Encontramos também o Senhor Jesus ensinando em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Encontramos também o Senhor Jesus reforçando este ensinamento em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando ele diz que nós seremos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a missão maior da igreja na face da terra é pregar o Evangelho. Evidentemente que a igreja, como uma comunidade cristã, ela vai ter outros atributos, outras funções, outros trabalhos que ela vai realizar. Assistência social, receber as pessoas na comunidade, ter comunhão, né? Ela vai ter outras obras que são próprias de uma comunidade, né? Que são próprias do relacionamento humano. Mas a função principal da igreja é pregar o Evangelho. E ela não pode se desviar desta função. E aí eu gostaria de dizer aos irmãos e aos amigos que o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, quando ele percebeu que tinha pessoas se aproximando dele, não com a intenção de ser salvos, mas com a intenção de desfrutar de outros benefícios que não propriamente a salvação, Jesus ele repreendeu essas pessoas. E isso serve para nós de ensinamento. Por exemplo, o evangelista São João, ele narra no capítulo de número 6 do Evangelho de João, que quando Jesus fez o milagre da multiplicação de pães e peixes, uma multidão de pessoas começou a seguir Jesus. Veja, pão e peixe, nós poderíamos aí, nos dias atuais, dizer, né, que Jesus ali fez uma assistência social, pão e peixe. Saciou a fome das pessoas, saciou a necessidade física das pessoas. Uma multidão começou a seguir Jesus. Só que Jesus, sendo conhecedor de todas as coisas, entendeu que aquela multidão estava seguindo ele não por causa da salvação, mas por causa dos pães e dos peixes. Preste atenção nisso. Jesus não permitiu-se desviar
do foco. Qual é o foco? Pregar o evangelho, salvar almas, ganhar almas. Quando ele percebe que o movimento que ele estava operando, realizando, começou a se desvirtuar e começou a se transformar em um movimento meramente social, de ajuda para as pessoas, ele logo repreendeu aquelas pessoas. E em João, capítulo 6, versículo 26 e 27, está escrito que Jesus repreendeu aquelas pessoas. Falou, vocês estão me seguindo apenas por causa do pão que vocês comeram. E não por causa dos sinais, não por causa da manifestação do poder de Deus, não por causa do evangelho que eu estou pregando. Jesus repreendeu aquelas pessoas. Nós temos também em Lucas, capítulo 12, versículo 13 e 14, mais uma vez Jesus repreendendo uma pessoa. Porque Jesus era considerado um grande mestre, um grande pregador. E alguém chegou até ele e disse, Senhor, meu pai, minha mãe morreu, ficou uma herança, e o meu irmão não quer repartir comigo. Manda meu irmão repartir a herança comigo. Olha, queria colocar Jesus como alguém que estava ali meramente para resolver os problemas cotidianos das pessoas. Jesus falou para aquele homem, ninguém me colocou como juiz sobre vocês. Jesus até faz uma pergunta, quem foi que me colocou como juiz sobre vocês? Jesus deixou muito claro que ele não veio aqui para resolver meramente problemas sociais. Ele veio aqui para pregar o evangelho. Evidentemente que uma comunidade que aceita o evangelho, muitos dos seus problemas sociais serão resolvidos, até mesmo pela mudança de comportamento, pela mudança de práticas cotidianas. Muitos dos seus problemas sociais serão resolvidos, mas o cerne da questão, a prioridade de Jesus Cristo nunca foi se preocupar meramente em resolver os problemas sociais das pessoas, mas sim resolver o problema que ninguém poderia ou pode resolver, que é salvar a alma das pessoas. Veja, o Senhor Jesus, ele nunca se permitiu que as pessoas interpretassem de forma equivocada a sua obra, a sua missão. Certa vez um homem chegou em Jesus e falou, mestre, eu vou te seguir aonde o Senhor for. E aí Jesus, em Mateus capítulo 8, versículo 19 e 20, Jesus falou para aquele homem, olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. O que Jesus estava dizendo para aquele homem? Você quer me seguir, mas fique sabendo, eu não tenho coisas materiais para te oferecer. Eu não tenho uma casa para te dar um abrigo seguro. Mas, se você me seguir, você terá os seus pecados perdoados. Você terá o seu nome escrito no livro da vida. E você terá, com certeza, uma casa na Nova Jerusalém. Nós encontramos Jesus prometendo um lar para o seu povo, em João capítulo 14, na cidade celestial, na cidade santa. Esta é a maior promessa do Evangelho de Cristo, a salvação. Então veja, todas as vezes que alguém interpretou errado a obra e a missão de Cristo, ele rapidamente trouxe a correção, ele rapidamente colocou as coisas nos seus devidos lugares, né? Então nós vemos este comportamento de Jesus Cristo, ele sempre se preocupando em manter o foco. Qual era o foco da sua missão? Pregar o Evangelho. Nós encontramos em Mateus capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus dizendo, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do reino e curando de todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pregando o Evangelho do reino. Este é o foco de Jesus Cristo. E este deve ser o foco da igreja. Muito bem, dito isso, nós estamos vendo que com o crescimento da igreja no Brasil, vamos falar aqui da Igreja Assembleia de Deus, que é a igreja que eu congrego, que eu sirvo a Deus. Evidentemente que você às vezes congrega em outra igreja, você pode observar se isso também acontece na sua igreja, na sua comunidade.
As Assembleias de Deus cresceram muito no Brasil. E a gente observa que ela cresceu por quê? Porque os nossos pais na fé, os irmãos missionários que trouxeram a igreja para o Brasil e que expandiram a igreja no Brasil, trabalharam de forma assim muito ferrenha, né? Trabalharam muito. Eles pregaram o evangelho de norte a sul neste país. E Deus, que é fiel à sua santa palavra, cooperou com eles e salvou muitas almas. Muito bem. Dito isso, a igreja cresceu, virou uma comunidade gigantesca. Milhões e milhões de pessoas hoje servem a Deus nas Assembleias de Deus ou em alguma igreja co-irmã que se origina das Assembleias de Deus. Muito bem. O que nós estamos observando é que com o crescimento da igreja, algumas lideranças estão perdendo o foco e estão pensando em transformar a igreja em uma associação, em uma ONG, em um local social, em um local onde se dá cursos, em um local onde se ensina artes, e o pior, por vezes dizendo que este é um meio de evangelizar. Nós temos aqui, eu sou da cidade de Londrina, nós temos aqui na nossa região, a gente ouve falar, né, de igrejas que até mesmo ensinam artes marciais. Imagine você, um irmão, dando um golpe no outro, um absurdo, né? Artes marciais, dizendo que estão evangelizando. Outras ensinam cursos, né, de manicure, pedicure, cabeleireiro, fazem ação social. Muito bem. Cada coisa tem o seu devido lugar, né? Cada coisa tem o seu devido lugar. Agora, quando se fala de evangelização, nós precisamos ficar com aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus praticou e ensinou. E devemos ficar também com aquilo que os apóstolos ensinaram. Ora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo para aquela igreja em Corinto que quando ele foi até eles, a sua ocupação não foi outra senão pregar a Cristo, e Cristo crucificado. Ele chegou a dizer que ele não usou sequer palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a fé daqueles homens não se alicerçasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ora, uma pessoa não pode vir para a igreja por meios secundários, porque ela vai ter uma cesta básica, porque ela vai ter um talão de luz pago, ou porque ela vai ter um corte de cabelo, ou porque ela vai aprender uma arte marcial, ou porque ela vai receber este ou aquele benefício. Não! Estes benefícios ou benefícios diferentes destes, que sejam outros, enfim, até podem acontecer se for algo que não fere a santa doutrina bíblica, se for algo que não vai assimilar a igreja às práticas mundanas, enfim, pode até acontecer, mas como coisas secundárias. Agora, o foco da igreja é pregar o evangelho, e o evangelho precisa ser pregado utilizando-se da palavra de Deus. A palavra de Deus é que, com a unção do Espírito Santo, vai gerar fé no coração das pessoas, e esta fé vai permitir que esta pessoa reconheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e seja salvo. Se uma pessoa vir para a igreja meramente porque a igreja é um local agradável, é um centro social, é um lugar de festas, é um lugar onde se alcança benefícios, ora, esta pessoa não vai ser salva. Esta pessoa estará perdendo o seu tempo como qualquer outra pessoa que se ajunta a qualquer outra cooperativa, associação, agremiação. Essa pessoa terá momentos de alegria, momentos de descontração, de entretenimento, momentos de benefícios, mas vai continuar vivendo como alguém que ainda não é salva. E se morrer, existe um forte risco desta pessoa ir para o inferno. O que salva as pessoas é o Evangelho de Cristo Jesus. O que salva as pessoas é a palavra de Deus. Todos os apóstolos pregaram a palavra de Deus. Você pensa que no tempo dos apóstolos não tinha arte marcial? As lutas greco-romanas?
Você pensa que no tempo dos apóstolos não tinha teatro? Não tinha apresentação artística? Olha lá o Coliseu de Roma. Olha lá os anfiteatros que existem até hoje, como em Cesareia, por exemplo. Você pensa que não tinha artes? Você pensa que não tinha coisas que atraíam pessoas no tempo dos apóstolos? Mas eles nunca se utilizaram destes métodos para atrair pessoas. Nunca. Os métodos dos apóstolos eram a oração, o ensino da palavra e a pregação pública. E Deus atraía pessoas. Olha, nós podemos ler, por exemplo, a igreja primitiva. Como foi que aquela igreja cresceu? O que fez aquela igreja crescer? A Bíblia diz, em Atos capítulo 2, versículo 47, vamos ler a partir do versículo 46, que aquele povo perseverava unânime todos os dias no templo, partindo o pão e em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Se você retroceder um pouquinho mais, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O partir do pão só pode acontecer quando existe perseverança na doutrina. Veja, eu não sou contra a ação social. A palavra de Deus não é contra a ação social, desde que essa ação social não fira a palavra. Desde que essa ação social não vá nos estimular, nos incentivar a práticas que levem ao pecado. Mas veja, a palavra de Deus, ela reconhece as ações sociais. Partir do pão, por exemplo. Os irmãos ajudavam uns aos outros. Sim, mas antes disso, havia perseverança na palavra. Perseverança na palavra. A igreja verdadeira prega a palavra de Deus como ela é. A igreja verdadeira vai se alicerçar, vai depositar a sua confiança na palavra de Deus. Infelizmente, a gente está observando aí que de pouco em pouco a igreja vai se afastando. Desvios teológicos não acontecem da noite para o dia. É gradativo. De pouco em pouco a igreja vai se afastando daquilo que é a sua real missão. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, nos ajude a perseverar na sua santa palavra. Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome de Jesus.